porque ele está carregando, senão eu ia ficar sem, viu? Peraí um pouquinho, vocês podem ir falando, que eu só vou tentar virar ele aqui. Pronto, comecei a gravar, vou passar a palavra para os responsáveis pela sessão. Boa noite, gente. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá bem? Ok. Bem, meu nome é Érica, eu sou do segundo semestre, e junto com o Pedro eu vou apresentar essa sessão. E nós teremos a honra de ter a doutora Manuela aqui com a gente. Eu vou falar um pouquinho, apresentar um pouquinho do currículo dela. A doutora Manuela, ela é médica pela Escola de Medicina e Saúde Pública, Fundação Baiana para o Desenvolvimento das Ciências, especialista em geriatria e gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, mestre em Medicina e Saúde pela UFBA, doutora em Saúde Pública pelo ICS-UFBA e professora assistente de geriatria da FAMEB e da EBMSP. Então, como vocês podem ver, aí é uma honra para a gente ter a doutora Manuela aqui. Eu vou começar, nós vamos começar com a introdução um pouquinho da psicogeriatria, e aí depois a gente vai abrir para dúvidas e perguntas, para que a doutora Manuela esclareça melhor esse assunto para a gente, tá? Pedro, pode passar, por favor? Pedro? Não está passando aqui para a gente não, Pedro. Não está conseguindo passar? A gente não está ouvindo, não. Deve ter tido alguma coisa com a internet. Peraí que eu vou apresentar de novo. Pronto. Só um minutinho. É normal do AD. Acontece, né? Por mais tempo que a gente esteja aqui, ainda tem as adaptações. Sempre. Ainda não está aparecendo para mim. Não compartilhou ainda de novo. Vocês conseguem ver? Está carregando. Passe aí, só para a gente conferir se foi. Passou? A gente não vê o slide. Estranho. Passou agora. Passou. Beleza. Passou. Bem, gente, como eu já falei um pouquinho, a gente vai falar aqui de psicogeriatria, e eu vou começar falando um pouquinho sobre o ato de envelhecer, né, como que está essa questão na nossa sociedade atualmente. Vou trazer uma frase que tem no nosso livro base, que é que a crença de que a velhice está invariavelmente associada à enfermidade intelectual e física é um mito. Isso é algo que eu achei bem interessante, porque, por exemplo, alguns de nós jovens temos bastante dificuldade de memória, não praticamos atividade física, não temos uma vida social tão ativa, então isso não necessariamente está ligada ao ato de envelhecer, né? Pode passar. E aí, eu trouxe algumas características da população idosa atual, lembrando que a base do nosso livro foram nos Estados Unidos, né? Então, se parece muito com o Brasil, pelas pesquisas que eu fiz, devido o Brasil também ser um país em desenvolvimento. Então, essas questões se repetem em países em desenvolvimento. Por exemplo, se falando de etnia, a proporção de pessoas idosas brancas, ela é maior do que pessoas negras, hispânicas e asiáticas, certo? Falando também da questão do sexo, à medida que a idade vai avançando, o número de homens por mulher decresce, por 100 mulheres decresce. Então, por isso que na idade mais avançada, né, na idade idosa mais avançada, a quantidade de mulher é um pouquinho maior, à medida que a idade vai crescendo, com o passar dos anos. Também foi observada que a distribuição geográfica interfere na quantidade de idosos que existe no país, numa região. Então, os estados, no caso norte-americanos, maiores, tinham também uma maior quantidade de idosos. Outra coisa que interfere bastante é a quantidade de pessoas que praticam exercícios físicos e têm uma dieta equilibrada, porque a gente sabe que essas questões desempenham um papel muito importante na prevenção e na melhora de doenças crônicas em pessoas idosas. Então, isso faz com que a quantidade de pessoas idosas, a prevalência de pessoas idosas seja maior. Pode passar. E aí, eu vou falar de alguns aspectos psicossociais do envelhecimento.
algumas coisas, algumas questões que são presentes na vida das pessoas, da população idosa e que interferem na qualidade de vida deles. Uma das coisas que eu achei bem interessante é relativa à atividade social. Por quê? Porque os estudos dizem que a pessoa, quando ela é idosa, ela não tem uma mudança drástica na atividade social dela. Ou seja, se ela era uma pessoa muito sociável quando era jovem, se ela saía, tinha uma rede de amigos grandes, ela tende a continuar assim, com algumas adaptações. Então, isso interfere, sim, na qualidade de vida da população idosa. Outra questão que foi trazida pelo estudioso que chama Robert Butler, acho que é assim que se fala, que ele se refere ao ageísmo, que é uma discriminação que existe da população no geral para com os idosos, e dos idosos de faixa etária mais baixa para os idosos com uma faixa etária maior. Ou seja, quem tem, por exemplo, 65 anos, eles tendem, em alguns casos, a duvidar um pouco da capacidade das pessoas que têm 80 anos. Então, isso dentro da própria população, isso ocorre. Outra questão que é bem presente, que é um desafio aí, né, para a terapêutica, que é a questão da transferência. A gente sabe, eu acho que isso é independente da medicina ou não, a gente sabe que quando a gente conversa com alguns idosos, eles tendem a tratar a gente como pessoas da família, como filho, como neto. Então, é meu filhinho, é meu netinho, a gente acaba se apegando, né, por isso, enfim, é muito, muito fofinho. Então, essa questão também é um desafio para quem está tratando o idoso, né, por essa questão da transferência e também da contratransferência. Isso aí foi algo que eu achei muito interessante, porque no livro ele traz um exemplo de uma psicóloga que ela tinha 30 anos e ela estava tratando um paciente com 61 anos, se eu não me engano, e aí para ela era um desafio, porque o paciente ele tinha uma aparência de mais jovem e ela percebia que ele tinha por ela uma questão de atração sexual. Então, para ela era muito, muito complicado essa contratransferência, ela conseguir lidar com isso. E outra coisa que interfere bastante nas questões psicossociais do envelhecimento é a socioeconomia, né? A gente, pelos estudos, indicam que cada vez mais a população mais carente está conseguindo chegar à velhice. Então, se antes a população que chegava à velhice era a população que era mais favorecida, cada vez mais, assim como a expectativa de vida está crescendo no geral, em países subdesenvolvidos, como eu falei, desenvolvidos, a tendência também é que a população mais humilde também consiga chegar mais fácil à velhice. A aposentadoria é outra questão, que acho que em todos os países é bem presente, né, que vai interferir nos aspectos, né, no psicossocial deles, e aqui também não é muito diferente, né, a preocupação com a aposentadoria, ou seja, a aposentadoria, enquanto para uns é vista como uma sensação de prazer, de liberdade, que agora ele vai conseguir sair, viajar, encontrar os amigos, para outros é uma sensação de prisão, é uma sensação, porque muitas vezes também acompanha problemas econômicos, né, e aí a aposentadoria é diferente como é visto para uns e para outros na velhice. E outra coisa que também interfere bastante a atividade sexual, a gente sabe que a tendência é que com o avanço da idade, a quantidade de orgasmos, de masturbação, vá diminuindo, então isso é algo que interfere também no psicossocial deles, né, no bem-estar deles. Outra coisa são os cuidados continuados também. Não são todos os países que oferecem, por exemplo, abrigo, opções de lazer, não são todas as cidades que oferecem esse cuidado, apesar de, no Brasil, pelo menos, estar no Estatuto do Idoso, nem todos os lugares dão essa estrutura boa para a qualidade de vida, para preservar a qualidade de vida do idoso. Pode passar. E aí, vou começar a trazer uma parte que eu até comentei, que eu achei que era muito interessante, que é a parte da anamnese, né? Porque do exame físico, né? Do exame psiquiátrico do paciente idoso. Porque no livro ele fala que seria como qualquer outro paciente, com algumas questões diferenciadas, né?
Então, você vai começar, assim, a história psiquiátrica, a identificação, com a identificação que nome, sexo, idade, queixa principal, história da doença atual e história de doenças prévias, que no caso de geriatria é ainda mais importante analisar. Outra questão que é muito importante, que não pode ser deixada em branco, é a revisão dos medicamentos. Então, a gente sabe que a tendência, a taxa de pessoas com doenças crônicas nessa faixa etária é maior, então a gente precisa avaliar as medicações que eles estão tomando. Outra coisa que é bem importante no caso da geriatria é a história pessoal, porque uma pessoa idosa, ela pode relatar, por exemplo, como é que foi a infância dela, como que foi a adolescência, se ela acha que foi, durante esse período ela acha que foi satisfatório, que foi feliz, se ela passou por algum episódio de tristeza na infância. Então, assim, é muito importante conversar e avaliar bem esse histórico pessoal, principalmente na geriatria, familiar também. A gente sabe que algumas situações são muito, muito particulares, por exemplo, no livro fala de 10 a 30% de pessoas que têm Alzheimer, que têm um histórico familiar, então isso também tem a depressão, então é muito importante analisar isso, e também a história conjugal, porque mais à frente Pedro vai citar isso, mas a gente sabe que o luto é algo que as pessoas idosas, elas passam algumas vezes, né, e o luto conjugal é muito sofrido, então isso pode com certeza trazer alguns malefícios que não seriam observados se não fosse o caso. E também a história sexual, que é algo que também interfere, porque, por um lado, se a pessoa sofre muito, se ela tem o luto, se ela tem ali um companheiro e continua a atividade sexual, ela tende a se sentir melhor, né? Tende a ter uma qualidade de vida melhor, né? Pode passar. E aí, essa parte eu vou tentar trazer um pouco mais resumida, porque ela é bem extensa, assim, mas são só alguns pontos importantes. Por exemplo, coisa que no exame do estado mental a gente precisa observar, a descrição geral, primeiro, né, como a gente vai observar como que o paciente está se apresentando, se ele tem boa aparência, se ele consegue falar bem, se ele consegue andar, não tem a marcha lenta ou atáxia. Você tem que observar essas coisas. Então, como eu falei, não é nada que difere muito de um paciente jovem, né? Mas aí você tem que observar com mais cuidado. E também a avaliação funcional. Isso é uma parte que eu achei bem importante, que eu até comentei com o Jesuíno, que é tipo assim, você tem que avaliar o quanto ele consegue ser independente. Então, assim, você tem que perguntar como é que se ele consegue manter os cuidados higiênicos dele sozinho, se ele consegue controlar a própria vida economicamente, tudo isso vai dar pista do quanto ele tá comprometido, né? O humor, sentimentos e afeto é algo que também não difere muito, mas, especificamente, no caso de idosos, a taxa de suicídio em homens, ela é um pouco elevada. E a queixa principal deles é a solidão. Então, você precisa investigar bem a ideação suicida dele. Então, perguntas como, você acha que vale a pena continuar vivendo? Você acha que seria melhor se você já tivesse morrido? Isso é bem importante, porque aí você vai conseguir ter mais ou menos uma noção da percepção, como que ele tá com essa ideia, se está ou não com essa ideação suicida. Outra coisa que eu achei importante também é a questão de você observar se tem alucinações, se tem ilusões. Isso também não tem como ser deixado de lado, porque está ligada a algumas outras patologias. Outra coisa também, a expressão da linguagem, você precisa ver como é que o paciente fala. Nisso aí eu achei interessante, porque é uma coisa que eu vou até trazer depois, você precisa observar se ele não está compreendendo ou se ele não está ouvindo. Porque alguns pacientes também, eles têm um problema de audição, né? Então, na geriatria, você tem que observar ainda mais isso. Se o paciente, ele realmente não tá conseguindo compreender o que você fala, ou se ele não está conseguindo repetir, então você pode pedir para ele repetir algumas palavras, ele não está conseguindo repetir, ou se ele não está escutando. Então, é algo que tem que ser dado uma atenção a isso, certo? O funcionamento visoespacial também,
É importante ver que, se ele tem algum comprometimento, você precisa fazer um exame neurológico ainda mais minucioso, a questão do pensamento também, e outra coisa, só para que eu achei bem importante também, a orientação, se ele sabe onde é que ele está, a questão da orientação, da consciência, da memória também, que a gente sabe que pode comprometer um pouquinho a memória, e, além disso, a gente, em alguns casos, como eu falei, esse exame neuropsicológico, a avaliação neuropsicológica, ela tem que ser ainda mais minuciosa, mas, no geral, um exame que é muito utilizado é o mini-exame do estado mental. E aí, mas existem outros exames que podem avaliar a situação neuropsicológica do paciente geriátrico. Pode passar. Pronto, então, todos me ouvem? Estou ouvindo. Perfeito, então. Falando um pouquinho sobre os principais transtornos mentais da velhice, né, que incluem os depressivos, cognitivos, as fobias e os transtornos por uso de álcool e outras substâncias, a gente vai comentar de forma bem rapidinha, citando os principais, né. A gente tem que falar também dos fatores de risco psicossociais que predispõem essas pessoas idosas a transtornos mentais, como, por exemplo, a perda dos papéis sociais, perda da autonomia, morte de amigos e parentes, declínio na saúde, aumento do isolamento, restrições financeiras e redução no funcionamento cognitivo. Agora, falando dos transtornos propriamente dito, né, os transtornos demenciais são a segunda causa mais comum e incapacitante entre indivíduos com mais de 65 anos, atrás apenas da artrite. Trata-se de uma doença de desenvolvimento progressivo, então ela se desenvolve ao longo do tempo, afetando aí, nesse período, a cognição, a memória, a linguagem, e as funções visoespaciais, podendo também ser comuns perturbações comportamentais, como agitação, inquietude, violência, impulsividade, perturbação do sono e delírios. Deve-se notar que nos idosos são comuns também as causas mistas de demência. Já em relação aos transtornos depressivos, a gente tem que destacar que a idade em si não é um fator de risco para a depressão, mas, por exemplo, ser viúvo, ter uma doença crônica, são e estão associados com a idade. Então, na verdade, a idade ela funciona como uma espécie de fator de risco indireto, já que outros fatores de risco diretos estão atrelados a ela. Os sinais e sintomas comuns desses transtornos incluem energia e concentração reduzida, perturbações no sono, apetite reduzido, perda de peso e queixas somáticas. O que diferencia o sintoma dos idosos dos jovens é justamente essa maior ênfase nas queixas somáticas no caso dos idosos. Além disso, os idosos têm maior vulnerabilidade ao desenvolvimento de episódios depressivos maiores com características melancólicas, baixa autoestima, sentimentos de desvalia, tendências autoacusatórias, com ideação paranoide e suicida, entre outros. Outra coisa também é a questão da pseudodemência, né, que é um prejuízo cognitivo que pode estar presente em pacientes geriátricos deprimidos e pode ser facilmente confundida com a demência verdadeira. A diferença que aí é que na pseudodemência, a gente observa déficit na atenção e concentração variáveis, enquanto na verdadeira o prejuízo é consistente. Agora falando rapidinho da esquizofrenia, né? É uma condição que geralmente começa no final da adolescência ou idade adulta e persiste por toda a vida. Então, o primeiro diagnóstico após os 65 anos é raro. A gente deve notar que a psicopatologia ela se torna menos acentuada à medida que o indivíduo envelhece, então cerca aí de 25% dos esquizofrênicos acima dos 65 anos não apresentam sintomas ativos, mas a gente deve destacar que a esquizofrenia residual é caracterizada pelo embotamento emocional, retraimento social, comportamento excêntrico e pensamento ilógico. Já o transtorno delirante, em geral, tem início aos 40 a 55 anos, mas pode ocorrer em qualquer época durante o período geriátrico. Os delírios eles podem assumir muitas formas, né, sendo as mais comuns as persecutórias, em que os indivíduos acreditam que estão sendo vigiados, seguidos ou assediados de alguma forma, podendo, inclusive, esses pacientes tomarem atitudes violentas em relação aos seus supostos perseguidores. Alguns desses indivíduos se retraem e vivem vidas reclusas. Também pode ocorrer um delírio somático, né, em que os indivíduos, por exemplo, acreditam ter uma doença fatal. Entre os indivíduos vulneráveis, o transtorno delirante pode ocorrer diante de estresse físico e psicológico, podendo ser apresentado pela morte do cônjuge, perda do emprego, aposentadoria, isolamento social, circunstâncias financeiras adversas, doença médica debilitante ou cirurgia, e deficiência visual ou surdez. Já em relação aos transtornos de ansiedade, geralmente eles têm início ao começo ou metade da vida adulta, mas em alguns indivíduos podem aparecer pela primeira vez depois de 60 anos. O transtorno do pânico é raro em idosos, mas as fobias podem ser comuns. Mas a gente deve perceber que, embora os sinais e sintomas sejam mais brandos nos idosos, os efeitos são igualmente ou até mais debilitantes no caso desses indivíduos.
Obsessões e compulsões, né, elas podem aparecer pela primeira vez em adultos e idosos, mas, em geral, idosos com TOC, né, com transtorno obsessivo compulsivo, demonstram evidências de transtorno quando mais jovens, apresentando, por exemplo, um comportamento ordeiro, perfeccionista, pontual. Esses indivíduos são parcimoniosos. Quando sintomáticos, os pacientes apresentam uma ânsia exagerada por ordem, rituais e uniformidade, podendo se tornar inflexíveis e rígidos e ter compulsões de verificar as coisas repetidamente, né? Os transtornos caracterizados por sintomas físicos semelhantes às doenças clínicas também são relevantes na psiquiatria geriátrica. As queixas somáticas, elas são comuns em pacientes idosos. A hipocondria, por exemplo, é comum em pacientes com mais de 60 anos, mesmo assim, após repetidos exames físicos que assegurem aos pacientes que eles não têm nenhuma doença fatal, dizer a eles que os sintomas são imaginários é contraproducente, né, por motivos óbvios. Então, os clínicos, nesse caso, devem reconhecer que a queixa é real e que deve ser feita uma abordagem psicológica ou farmacológica do problema. Por fim, o último transtorno que eu vou comentar bem rapidinho são os transtornos relacionados ao uso de substâncias, inclusive o álcool. Esses transtornos, eles estão relacionados, eles representam cerca de 10% de todos os problemas emocionais em pessoas idosas, e idosos com dependência de álcool, em geral, têm história de ingestão excessiva de álcool que iniciou antes, né? Geralmente ela se iniciou na idade adulta jovem. Esses indivíduos, eles costumam apresentar doença hepática e ter alguns fatores psicossociais típicos, como serem divorciados, nunca terem sido casados ou serem viúvos. Além disso, os pacientes podem também fazer uso de outras substâncias, como hipnóticos e ansiolíticos, né, para aliviar a ansiedade crônica ou conseguir dormir também. A apresentação clínica dos pacientes idosos com transtornos relacionados ao uso de álcool e outras substâncias varia e inclui confusão, higiene pessoal deficiente, depressão, desnutrição e os efeitos da exposição à droga e quedas também. Também a gente deve prestar atenção ao uso incorreto de substâncias vendidas sem prescrição, como a nicotina, cafeína, analgésicos e laxativos. Agora falando um pouco da psicofarmacologia do idoso. A gente sabe que os idosos compreendem a faixa etária que mais utiliza medicações, entre eles os psicotrópicos, cardiovasculares, diuréticos, entre outras classes. Então, para uma boa avaliação, é preciso que o paciente ou um membro da sua família informe todas as medicações utilizadas pelo indivíduo atualmente, né? Já que o uso de múltiplos medicamentos ele pode contribuir para os sintomas. Além disso, o uso de vários remédios também pode resultar em interações complexas de várias drogas. Então, os clínicos devem, com frequência, avaliar os pacientes para determinar a necessidade da manutenção da medicação, ou ainda fazerem alterações na dosagem e o desenvolvimento de efeitos adversos para ter um controle disso. Alguns princípios do tratamento farmacológico em idosos incluem a melhoria da sua qualidade de vida e a individualização da dosagem, né, sendo necessárias alterações dessas dosagens devido a alterações fisiológicas, que eu vou comentar um pouquinho nos próximos slides, que ocorrem justamente no envelhecimento. Como via de regra, né, a gente deve utilizar a dose mais baixa possível para atingir a resposta terapêutica desejada. Conforme o mote, comece com pouco, vá devagar. Para uma boa prescrição, o clínico deve conhecer a farmacodinâmica, farmacocinética e biotransformação de cada fármaco prescrito, assim como os efeitos de interação com outras substâncias que o indivíduo esteja ingerindo. Nos próximos slides eu vou listar algumas das alterações farmacodinâmicas e farmacocinéticas. Então, em se tratando da farmacocinética das drogas, a gente tem a absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Em relação à absorção dos fármacos, nos idosos, pode-se ter uma lentificação da absorção das drogas por conta da redução da acidez gástrica ou ainda doença gastrointestinal. Essa lentificação na absorção das drogas atrasa também o início de ação dessas drogas. Com o envelhecimento normal, a massa corporal magra ela diminui e a gordura corporal aumenta, o que afeta a distribuição das substâncias. Considerando que o volume de distribuição pode aumentar em função justamente desse aumento proporcional da gordura corporal em relação ao músculo esquelético, isso faz com que muitos psicotrópicos solúveis em lipídios sejam distribuídos mais amplamente no tecido adiposo, de modo que a sua ação ela pode ser prolongada de maneira imprevisível. A gente deve notar também que com a idade a gente tem uma redução da massa hepática, culminando na redução de alguns processos metabólicos, mas nem todos. Por exemplo, os processos de hidroxilação e desmetilação são reduzidos, né? O que resulta em uma maior meia-vida de drogas como o diazepam e o clorodiazepóxilo. Por outro lado, o processo de glicuronidação permanece inafetado pela idade, fazendo com que drogas como lorazepam e oxazepam sejam seguras nos idosos. Outra questão importante de se ater em relação à metabolização é a questão das interações medicamentosas. Por exemplo, a CYP2D6 é uma enzima da família do citocromo P450, ele não tem a sua atividade alterada com a idade, mas pode ser inibida por vários medicamentos psiquiátricos e até mesmo não psiquiátricos, como a paroxetina, venlafaxina, mirtazapina, valproato, entre outros.
Tais compostos inibem essa enzima e afeta, consequentemente, o metabolismo de uma série de outros fármacos, que incluem aí a nortriptilina, a risperidona, entre uma série de outros medicamentos. Além disso, claro, a doença hepática também resulta no decréscimo da capacidade desse órgão de metabolizar as drogas. Por fim, em relação à excreção, a gente pode observar uma redução na taxa de clearance da droga, resultante justamente do declínio natural da função renal com a idade, mesmo na ausência de doença renal. Essa redução do clearance renal tende a elevar a concentração plasmática da droga. Mas é lógico, também a presença de doença renal também afeta o clearance. Doenças cardiovasculares, assim como o débito cardíaco reduzido, também podem afetar a eliminação renal e hepática das substâncias. E o último slide, né, só falando bem por cima mesmo das alterações cinéticas. Eu vou falar poucas, mas só para exemplificar, né, já que é impossível falar de todas. Então, a sensibilidade do sistema GABAminérgico aumenta com a idade, o que resulta, por exemplo, em uma resposta mais elevada a certas drogas, como benzodiazepínicos. Então, a mesma dosagem de certa droga, ela gera um efeito mais potente. A gente tem também a redução do turnover de dopamina, que implica em um risco maior de desenvolver parkinsonismo induzido por drogas, que deve ser levado em consideração. E a atividade colinérgica, ela também se reduz, o que pode produzir uma resposta aumentada em agentes colinérgicos. Essas são as nossas referências, gente. Agora, se vocês tiverem dúvida, a professora Emanuela pode comentar também um pouco. Você quer que eu faça algum comentário primeiro ou espere as dúvidas dos seus colegas, Pedro? Professora, a senhora é que sabe, eu acho que pode tirar dúvida e comentar em cima delas. Tá, então vamos lá. Eu entrei, dei boa noite, mas eu acho que vocês não ouviram, porque minha ligação estava caindo o tempo inteiro, mas boa noite oficialmente. Agradecer a Pedro, que foi quem fez o contato comigo, pelo convite. A Érica, né, que fez essa explanação aí muito boa. E a todos, eu só reconheci Tiago, não vi se tem outros ex-alunos. Eu também, Pro, ex-aluno, Walter. Apareçam aí, galera. Eu não estou te vendo, Walter, agora eu te vi. Aqui, agora deu para ver. Tudo bom? Bom ver a senhora. Daniel e você também. Aqui também. Érica de TCC também. Oi, Fran. Érica do TCC? Eu peguei TCC com a senhora no mês passado. E eu perguntei se a Érica, que alguém me falou de Érica, acho que foi você, não foi Pedro, que eu perguntei se foi a Érica do TCC. Foi. Que bom ver vocês. Eu falei semana passada com Luci, Érica, para ver umas outras questões. Mas bom ver Walter, ver vocês. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer conversar com vocês e pensar que a gente pode estar colaborando nesta formação, que é tão importante. Quando vocês buscam conhecimento ativamente, através de ligas, através de discussões entre vocês, estudos de casos, né, discussões de artigos, isso é muito gratificante para a gente. E quando vocês nos chamam, aí eu fiquei, meu Deus, onde é que Pedro me achou? Aí quando ele falou de Érica, pode ser que seja o caminho. Quando eu abri, que eu vi o menininho ali, disse, agora tem Walter, e agora já sei onde é que você me achou, Pedro. Foi eu que indiquei, foi Hércules que indicou, eu peguei geriatria passado. Verdade, Hércules, apareça aí. Não tinha aparecido. Professora, a senhora tem um monte de fã aqui. Pois é, e eu fã de todos vocês. E vocês sabem disso, mas vamos lá. De qualquer forma, obrigada. Vocês que não passaram ainda na geriatria, os meninos que já passaram têm alguma noção, mas assim, o paciente idoso, a pessoa idosa, é um universo à parte quando a gente vai falar de diversos pontos que vocês abordaram. E vocês abordaram muito bem. O processo do envelhecimento é uma coisa que a gente não tem como parar, né? É uma coisa, é um processo, como a gente costuma dizer, que a gente só vai parar se a gente morrer antes. E como o nosso objetivo maior é que as populações envelheçam, isso é pouco provável.
né? Inclusive com a consciência de que o número de crianças que vão ser colocadas no mundo vai ser reduzido a cada dia mais por N questões. Nós vamos ter mais idosos, mas uma coisa que a gente precisa ter em mente o tempo inteiro é que nós vamos ter idosos mais velhos. Porque lidar com um idoso de 60 anos, né, de 60 a 69 anos, que a gente chama de um idoso jovem, é muito parecido com lidar com pessoas menores de 60 anos, a população de 50 a 60. Né, tem um perfil muito parecido. Mas lidar com pessoas maiores de 70, principalmente aqueles maiores de 80, maiores de 90, em que os estudos são pequenos ainda, né? E que o embasamento é muito, né, no que era para o de 65, que até onde a gente tem estudos, apesar de ter aumentando. Eu lembro de Pedro, Tiago, que quando Pedro, no último dia, isso eu digo para todo mundo hoje, depois da turma de Tiago, Pedro virou para mim, eu não me esqueço a cena, lá no ambulatório Irmã Dulce, e me disse assim, eu achei que geriatria não tivesse ciência. Ou melhor, eu achei que geriatria não tivesse tanta ciência. Então, na geriatria, a gente trabalha com medicina baseada em evidência, assim como qualquer outra área de interesse científico real. Nós já passamos dessa fase em que geriatria era cosmetologia, geriatria, me perdoem, eu vou dizer isso, os meninos já sabem, né, Walter, vocês todos já sabem. Nós não somos medicina sem evidência. Nós não acreditamos em medicina ortomolecular para que o envelhecimento não aconteça. O que nós queremos é que as pessoas envelheçam bem. E para que essas pessoas envelheçam bem, elas têm que começar envelhecendo bem na pediatria. E elas têm que envelhecer bem num contexto como um todo. Se tem uma área que a medicina se baseia na avaliação psicossocial, é geriatria. Porque a gente não consegue não contextualizar o orgânico, clínico, físico com o psíquico, com o emocional, certo? Porque faz parte direto. Vocês vão, quando passarem por a gente, vão conhecer um instrumento, Érica e Pedro devem ter, nessa pesquisa que fizeram também, devem ter ouvido falar da AGA, que é a avaliação geriátrica ampla, onde a parte psicossocial ela é abordada, né? Abordada na vertente da vida dessa pessoa que envelhece, mas também nas patologias que são mais frequentes e que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, enquanto vocês falavam, eu fui anotando algumas coisas, e a primeira delas é com relação ao número de pessoas mais velhas, e é onde a gente tem que tomar mais cuidado. O que parece para a gente? Que até 75 anos, as pessoas têm um comportamento muito parecido com dos adultos, né, entre 50 e 60 anos. Depois dos 75, onde a gente tem uma característica maior de comorbidades, né, de maior número de fármacos que vocês abordaram aí, e do impacto disso na vida das pessoas, a gente tem que ser mais cuidadoso. A revisão de medicações, né, ela é mandatória na nossa avaliação, e ela é mandatória em todas as consultas. É uma coisa que a gente traz muito para vocês. A gente tem uma estrutura de avaliação e essa estrutura ela é feita em toda consulta. Por quê? Porque esta pessoa era ela chega na rua, ela cai, quebra o fêmur, ela passa a ser outra pessoa. E com todo o impacto dessa cadeia pós-fratura que pode acontecer, certo? A pessoa, inclusive, uma das manifestações mais frequentes da saúde mental para nós em geriatria, que é o delírio, síndrome, não delírio, sintoma, mas eu vou entrar nela daqui a pouco. E aí eu já coloquei, muito mais importante do que envelhecer é como é que a gente chega nessa velhice. Érica traz um dado, e Érica, a população norte-americana, quando a gente vai estudar as características, a europeia menos, mas quando a gente vai estudar as características da população norte-americana, ela se assemelha à do Brasil e dos países em desenvolvimento, com a questão de que, primeiro, socialmente, vem o homem branco,
a mulher branca, o homem negro e a mulher negra, e que a gente diz, isso é coisa de Brasil, né? Não. O norte-americano faz muito isso, o europeu menos. Mas esse impacto, Érica, ele no envelhecimento populacional, ele faz com que a mulher negra, né, é uma das que envelhecem mais. Ela não envelhece menos do que as outras, envelhece. O problema é que ela envelhece em situações de risco de saúde e sociais muito piores do que a mulher branca, que também envelhece. Se a gente for pensar em 2015, 2016, a expectativa de vida da mulher brasileira foi de 79,1 anos, que é muito semelhante à expectativa de vida da mulher inglesa, que é de 80 anos. A expectativa do homem brasileiro é menor do que a da mulher brasileira por várias causas ao longo da vida. Nascem mais homens do que mulheres, na maioria dos países no mundo, mas esses homens vão morrendo ao longo da vida, na infância, certo? Na adolescência, na idade de vocês, por acidentes, né? Mortes violentas, acidentes automobilísticos, envolvimento com narcotráfico, depois um não cuidado na saúde do homem, né? Neoplasias, doenças cardiovasculares por volta dos 50 anos, diabetes, hipertensão e todos os riscos que isso traz, que vai levar essa população masculina a morrer ao longo da vida. A mulher, talvez, e muito se discute, pela questão do cuidar, né, da maternidade, isso pode estar envolvido, a necessidade de fazer segmento pré-natal, a preocupação mesmo com a saúde, faz com que essa mulher ela envelheça e envelheça procurando mais o sistema de saúde. Se nós formos levar em consideração quanto por cento da população masculina procura um sistema de saúde de forma regular e quanto da feminina, é muito maior a população feminina. Então, esse é um dado importante. Porque a gente não pode esquecer, assim como a gente não pode esquecer as questões de classe social, impactando nas condições de saúde, na discriminação, em tudo que a gente enfrenta ao longo da vida, a gente também não pode esquecer que as diferenças de saúde, né, de apresentação de doenças e de doenças com relação a gênero. Quando a gente fala em envelhecimento, as questões sociais do envelhecimento, elas vão levar em consideração, tanto sociais quanto de saúde, o gênero, porque, pelo contrário, durante muito tempo, a mulher e o homem que chegavam aos 60 anos, eles deixavam de ser mulheres e homens e passavam a ser velhos, né? E uniformizados de forma assexuada. A gente enxerga o velho, e Érica traz a questão da sexualidade. Existe uma mudança, Érica, na sexualidade de vocês todos, no processo do envelhecimento, na mudança do visual, né, que passa a ser mais o estímulo ao toque, o estar próximo muito mais do que o contato sexual de penetração propriamente dito. Não que o homem e mulher idosos não tenham relação sexual, mas o contexto social é um contexto de amadurecimento. Mas voltando, a sociedade enxerga essa população da mesma forma. Não interessa se homem ou mulher, velho e velho, exceto porque o velho hoje, a mulher idosa de baixa renda, ela é mais de 60% da população que sustenta a família. Por quê? Ela é viúva e tem a aposentadoria do marido. Então, ela passa a ser chefe de família, é uma mudança de papel social. E isso o IBGE traz muito claro na feminilização do envelhecimento. Não só por causa do número de mulheres, mas por esse papel de renda mesmo que muitas mulheres têm e que foram chefes de família ao longo da vida. Então, isso a gente tem que compreender, porque isso vai impactar. E vai impactar como é que essa pessoa que envelhece enxerga a sua saúde. Porque muitas vezes ela pode estar numa cadeira de roda e achar que a saúde dela está boa. A mulher que envelhece, que fica viúva, pode achar que a vida dela agora é que está boa. Diferente do homem, que é uma diferença de gênero, diferente do homem que não consegue viver sozinho. O percentual de homens que ficam sozinhos ao longo da vida é muito menor do que o percentual de mulheres.
E, normalmente, os homens procuram, né, pessoas mais jovens na hora de contrair um segundo matrimônio, de uma união, uma união afetiva, certo? Já as mulheres ficam mais tempo sozinhas. Isso também é impactante na hora que a gente vai avaliar essa população. E falando em avaliação propriamente dita, esse instrumento que a gente chama de AGA é uma avaliação que vai levar em consideração, lógico, tudo que a gente aprende na faculdade de medicina, da parte clínica, né? A história de vida dessa pessoa, a história medicamentosa, a história das doenças, a imunização, moradia em casa de TAP, tudo isso da avaliação clínica a gente vai levar. Mas a gente hoje fala na avaliação do indivíduo idoso, que é uma avaliação clínico-funcional. Eu preciso, tudo que você vai perguntar para esse indivíduo no interrogatório sistemático, a gente usa muito pouco história de moléstia atual, porque geralmente ele procura o médico por um somatório de sintomas, de sinais, de situações, ou para ter uma referência clínica, tá certo? E antes que eu entre nesse assunto, o clínico precisa saber como é que ele aborda um idoso, porque não é todo idoso que precisa ir para o geriatra. Não tem um número de geriatras, gente, que vá dar conta do número de velhos do mundo. Não tem. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, né? A Inglaterra, que tem um sistema bem desenvolvido, o Canadá, que ainda é um país jovem, mas que já tem um sistema bem desenvolvido, esses países não tem como dar conta do número de pessoas idosas. Então, é importante que o médico clínico, é importante que o psiquiatra, é importante que o neurologista, cardiologista, todos os istas, eles compreendam como é que deve ser avaliado o idoso e o que é que ele deve identificar para encaminhar esse paciente, essa pessoa, para uma abordagem geriátrica. Porque senão a gente vai ficar recebendo pacientes de 60 anos, porque é velho, de 70 anos, porque é velho, hipertenso, diabético, que não precisa vir para o geriatra. Tá? Porque o médico clínico vai dar conta disso. Quando eu falo médico clínico, envolve todas as especialidades. Então, esse é um dado importante e que nesse processo da consulta médica, na consulta médica como um todo, mas na consulta geriátrica, no momento que a gente chama o paciente, e vocês trazem isso, a gente já vai levar em consideração a perda visual que ele possa ter, seja por uma presbiopia ou uma presbiacusia, no caso da deficiência auditiva, que já é esperado com o processo de envelhecimento, é fisiológico, até doenças como glaucoma, catarata, otosclerose, até doenças que vão levar a esse comprometimento. Assim como todas as doenças, a pessoa que chega num consultório geriátrico, ela tem uma história de vida social, mas ela tem uma história de vida clínica, ela tem uma história de vida medicamentosa que a gente vai estar atento. E eu gosto sempre de dizer a vocês que a gente precisa entender quando é que esse paciente começou a apresentar um sintoma, de que forma foi que isso aconteceu e o que é que isso impacta na vida dele. Porque é por isso que é clínico funcional. O que é que esta doença, o que é que este problema, que não necessariamente é uma doença, impacta na funcionalidade e na cognição desse indivíduo. Porque quando a gente fala de qualidade de vida e de status de qualidade de vida na população idosa, a gente vai falar em autonomia, que é a capacidade de tomada de decisão, e independência, que é a capacidade de realizar essa decisão que você tomou. Então, a gente fala em cognição, que responde pela autonomia, e a gente fala em funcionalidade, que é o impacto dessa cognição e do todo o contexto no que o indivíduo é capaz de fazer, de atividade de vida diária fora do domicílio, de atividade de vida diária dentro do domicílio. Seja uma atividade de vida diária instrumental, trocar uma lâmpada, tomar um remédio, atender um telefone. Há uma atividade de vida diária básica, que é comer sozinho, se vestir sozinho, escolher a roupa que vai vestir, subir uma escada, subir uma ladeira, sair da cama. Então, isso é funcionalidade. E a funcionalidade ela pode ser impactada por uma doença neurológica, por uma doença psiquiátrica, mas ela pode ser impactada por uma doença reumatológica, né? Uma doença ortopédica. O indivíduo tem uma osteoartrose de joelhos e não pode mais sair de casa porque
tem dor no joelho e só consegue ficar sentado. Então, isso impacta a funcionalidade sem impactar a cognição, até um determinado momento, certo? E essa associação de doenças, ela vai levar ao que a Érica traz, que é uma associação de medicações, que para nós em geriatria é um outro ponto importante na abordagem, que é a polifarmácia com o risco de iatrogenia. E para vocês, especificamente, que estão numa liga de psiquiatria, o maior risco de medicações na população idosa é de psicofármacos. Quando a gente tem o idoso usando 3 psicofármacos, a gente já diz que é uma polifarmácia. Quando a gente tem um indivíduo usando 5 medicações que não são psicofármacos, a gente vai dizer que é uma polifarmácia. Então, a polifarmácia, quando a gente leva em consideração o psicofármaco, ela tem um impacto muito maior. Porque seja a ideia de que o velho precisa tomar um remédio para dormir, mesmo que ele não tenha insônia, ou antes de avaliar se essa alteração do sono é fisiológica do envelhecimento, é dado um benzodiazepínico, é dado um diazepam que, como o Pedro diz, vai ter uma meia-vida maior e vai ter impacto até 72 horas nesse indivíduo, aumentando o risco de queda, aumentando sonolência, aumentando a percepção, muitas vezes, de que esse indivíduo está doente e é um efeito colateral de medicação. Ou fazendo o efeito rebote, o efeito contrário. Você dá um benzodiazepínico e o paciente entra em inquietação, em alucinação, por um efeito colateral dessa medicação. Então, é importante o ponto da polifarmácia. E essa polifarmácia, ela deve ser reavaliada, seja o que for. Às vezes, vocês dizem na consulta, quando vocês estão atendendo e vão discutir com a gente, ou o próprio residente, mas já vinha usando. Sim, mas já vinha usando, mas você tem a liberdade de manter ou não uma prescrição, ou de reduzir essa prescrição. E se você tem alguma dúvida, de ligar para o colega e dizer assim, olha, eu acho que esse remédio está causando hipotensão postural e o paciente está com risco de queda. Você concorda se eu trocar, se eu reduzir, se eu ajustar? É nossa função reconhecer isso. E na psiquiatria, isso é de fundamental importância, porque as drogas de uso em psiquiatria, elas levam a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo muito efeito colateral no idoso, certo? Muita dependência de droga e muito efeito colateral. Tem um outro ponto aqui que eu queria falar antes de passar para as doenças. Eu estou me alongando, mas eu falo demais mesmo, viu, menina? A gente gosta, a gente chamou sabendo. Assinamos o contrato. Não foi iludido, não foi ninguém me chamou sem me conhecer, sabendo que eu não era assim. Eu começava uma aula de 1 hora, eu levava 2 horas, e se eles perguntassem, era capaz de levar mais tempo. Mas, Érica, quando você traz a questão do luto, certo? Eu vou pegar alguns ganchos e vou citar seu nome, é porque eu fui separando o que você disse e o que Pedro colocou. Então, assim... Pode ficar à vontade, professora. A questão do luto, a gente tem o luto, de fato, o luto, e você trouxe isso também, a gente tem o luto da morte, a morte do cônjuge, apesar de que, muitas vezes, nas relações conflituosas e não funcionais, que muitos casais mais velhos vivem, um casamento por imposição. Não que mais jovens não vivam isso, porque vive também, mas a necessidade de manter uma relação pelo bem dos filhos, principalmente a mulher idosa, pela necessidade financeira. Muitas mulheres idosas não trabalhavam e mantinham o casamento, porque senão não tinham como viver. E como eu falei antes, no momento que esse cônjuge falece, apesar de ter a sensação de luto, ter a sensação de perda, tem a sensação de alívio. E tem relatos de estudos qualitativos, onde o depoimento das mulheres é que, a partir da viuvez, é que elas começaram a viver realmente. Sem contar da questão sexual, que muitas delas nunca experimentaram prazer ao longo da vida, porque não existia uma preocupação com o prazer da mulher, certo? Então, é o alívio de não precisar mais ter relações sexuais, é o alívio de não precisar dar mais satisfação quando vai na rua, se vai encontrar um amigo, se vai fazer nada. É um alívio de não precisar mais fazer o almoço, o jantar. Então, pode existir. Isso não é geral, mas não que não existam casais felizes e que sofram, que percam quando perdem o cônjuge, entrem em luto. Não é isso que eu estou dizendo. É só para a gente atentar para esse outro lado também
das relações no envelhecimento. Mas, além desse luto por morte, a gente também tem um luto das perdas. O luto pelas mudanças de papel. O luto de uma dona de casa que precisa, porque o cônjuge faleceu, e morar na casa de um filho ou de uma filha, onde ela deixa de ser a dona da casa dela para ser uma visita na casa do outro. E esse é um relato desses idosos. Eles deixam de ter uma casa e passam a ter um quarto, que por mais confortável que seja, é um quarto dentro de uma casa. E muitas vezes vivendo com filhos que eles tiveram conflitos durante a vida toda. Um ponto que vocês não colocaram, mas que entra e é muito forte na avaliação de vocês também, não só numa avaliação social, mas numa avaliação psicológica, que é o abuso de idosos, certo? O abuso por imposição, porque aquele idoso ele perde as funções e o filho ou a filha, o genro, a nora, começam a dizer o que é que ele precisa gostar, o que é que ele precisa comer, o que é que ele pode comprar e de que forma ele vai viver. Isso é um abuso, porque você tira a autonomia desse indivíduo, desde o abuso financeiro, que pega o cartão da aposentadoria e usa o dinheiro desse idoso como quer, sem pedir satisfação, usa todas as vezes as reservas que eles foram criando ao longo da vida, ou que passam a ser sustentados por esses idosos dentro das casas, se mudam, e na situação que o país, né, nosso está vivendo, a aposentadoria é uma garantia de renda numa família, e muitas vezes esse idoso sustenta, e ele tem que viver com esse luto, Érica, da perda de sua casa, mesmo estando dentro dela, ou da saída, a perda da profissão, a aposentadoria sem uma preparação para essa aposentadoria, e vai vivendo e acumulando perdas, acumulando lutos ao longo dessa vida, certo? Que pode ser uma vida longa ou pode ser uma vida mais curta dentro desse processo de envelhecimento. Aí passando já para a avaliação clínica, né? Seja ela clínica médica geral ou clínica psiquiátrica ou qualquer avaliação clínica, é importante a gente entender que muitas vezes o idoso se manifesta clinicamente, seja um sinal ou um sintoma diferente de um jovem, diferente do adulto mais jovem, certo? E ontem eu estava discutindo num paciente de visita de enfermaria e dizendo exatamente isso. Cuidado, porque às vezes o paciente chega numa emergência com um quadro de rebaixamento do nível de consciência e você pensa logo que é um AVC, quando é uma ação de uma medicação, quando é um quadro infeccioso, ou quando é uma hiponatremia, que dentre os distúrbios hidroeletrolíticos é quem mais dá rebaixamento de nível de consciência. E mimetiza, muitas vezes, um quadro de AVC. E aí você começa tem um problema aí, que é o retardo no diagnóstico da doença infecciosa ou eletrolítica ou uma medicação, certo? E quando você começa a tratar essas doenças, entra com antibiótico, um paciente que melhora 48, 72 horas depois, né, começa a acordar, começa a comer, um paciente que estava com disfagia, que não falava, e você dizia, não, ele está afásico, e é um quadro reversível por essas situações, 3 situações que eu acabei de dizer. Então, isso é importante. É importante você perceber que uma pneumonia, ao invés de tosse, febre, dor torácica, né, dispneia, pode ser uma confusão mental. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Um abdômen agudo pode cursar com o abdômen distendido ao invés de um abdômen tábua. Um abdômen obstrutivo, a mesma coisa. Então, isso é fundamental. E um outro ponto numa história que é fundamental é que como era essa pessoa antes. Quem era ele cognitivamente antes? Quem era ele funcionalmente antes? Mas eu preciso saber quem é ele antes para comparar com ele agora. Então, eu brinco com os meninos, quando eu estou dando aula, que você não pode jamais me perguntar numa avaliação de funcionalidade se eu cozinho. Porque eu não sei fazer, segundo meu marido, eu não sei fazer ovo cozido. Como é que eu deixar de cozinhar ou não estar cozinhando é uma perda funcional se eu nunca fiz isso? Certo? Então, isso é importante, é você saber quem é este indivíduo previamente, como era ele funcionalmente e o que é que mudou.
O que é que mudou desde quando ele passou a ser uma pessoa que se considera doente? Se ele pode responder. Ou quando é que a família começou a perceber que tinha alguma coisa errada. Uma outra forma da gente também tentar descobrir um pouco isso é quando esse paciente chega no consultório, você pergunta a ele, você veio ou você foi trazido? E ele diz, meu filho ou minha filha que marcaram essa consulta porque ele acha que eu preciso vir ao médico. Mas para mim eu estou bem. Então você pode ir atrás de uma avaliação cognitiva porque tem alguma coisa errada aí, esse paciente não está percebendo. Tá certo? Ele não tem essa percepção, a família começa a perceber isso e acha que tem que levar ao médico, principalmente na atualidade, onde doença de Alzheimer é ampla e geralmente difundida, certo? Então, o que é que mudou nesse indivíduo? E nesse o que mudou, qual é um problema que a gente tem? Às vezes, na nossa vida corrida do dia a dia, a gente vai visitar pai, mãe, avó, né, mais velhos, e oi, tudo bom? Como vai? Eu falo no telefone, e as respostas são compatíveis com uma conversa superficial. Mas quando você convive, agora mesmo na pandemia, em que alguns filhos, né, começaram a ficar mais em casa e trabalhar remotamente, que vivem com os pais mais idosos, eles começaram a perceber situações que antes eles não viam, de dependência, de dificuldade em realizar tarefas, de perdas cognitivas. E mesmo fora da pandemia, às vezes o declínio cognitivo começou há 3, 4, 5 anos e a família só vem perceber, só vem se dar conta quando é mais gritante e a demência já está na fase intermediária ou moderada, certo? Porque a convivência não é frequente. Então, dando uma ideia geral, Pedro trouxe as patologias, né, que ele encontrou psiquiátricas mais frequentes. Pedro, quando o paciente chega para a gente realmente vai fazer uma avaliação cognitiva. Agora, essa avaliação cognitiva, assim como a abordagem geral, na hora que a gente chama o paciente, ele demora de escutar e a gente diz, esse paciente tem déficit auditivo, ou você percebe que ele precisa se apoiar porque não está enxergando direito, ou precisa se apoiar porque tem alteração de marcha. No curso de uma avaliação clínica, numa avaliação médica, a gente vai percebendo, mesmo sem aplicar nenhum teste, se essa pessoa, se ela busca repetidamente, primeira coisa importante, antes disso, ela veio sozinha para o consultório ou ela veio acompanhada? Né? Lógico que a gente tem pacientes com alterações psiquiátricas, principalmente demenciais, que não é só psiquiátrica, que às vezes consegue ainda ir para o consultório sozinha, mas geralmente, se esse paciente vai acompanhado, pode ser que ele já tenha algum déficit e a família esteja percebendo isso. Paciente que vai sozinho, que pegou um transporte sozinho, né, que foi capaz de dirigir, ele muito provavelmente tem uma cognição melhor. No curso da abordagem clínica, a gente já vai percebendo quando a gente pergunta, sim, e aí? Você não tinha doença nenhuma e começou a pressão alta, começou diabetes. Quando foi que começou isso? Em que ano foi? Quantos anos você tinha? E aí eles começam, olha, eu comecei a ter depois da gravidez do meu segundo filho, ou quando nasceu o meu primeiro neto. Então, ele vai buscando. Meu filho mais novo tem 50 anos, e foi nessa época que eu comecei a ser hipertenso. Então, ele vai buscando uma cronologia, ele contando uma história conexo. Então, você já vai avaliando esse indivíduo cognitivamente, tanto do ponto de vista neurológico quanto psiquiátrico. Né? Nesse momento, você já vai, quando você brinca com o paciente, faz uma piada, né, alguma coisa, você já vai percebendo o embotamento emocional, se existe, não existe, qual é a resposta dele a essas situações. Ou quando você aborda situações conflitantes e que ele fica aborrecido ou faz uma fisionomia de dor, todo esse processo já é uma avaliação, gente. A gente avalia esse indivíduo desde a hora que ele chega para a gente na sala de espera. E a gente vai buscá-lo já para perceber como é que é esse processo todo. Além de ser educado, a gente buscá-lo na sala de espera. Então, as doenças psiquiátricas, como o Pedro traz, inclusive o transtorno bipolar e a esquizofrenia, além da depressão, da demência, eles vão ter um impacto nos anos de vida
de qualidade dessa população, tá certo? Assim como lombalgia, que é a principal causa de anos, né, perdidos de vida por sintomas, por doenças, essas situações, elas vão impactar o indivíduo idoso, mas elas vão impactar a família desse indivíduo. E aí a gente tem que pensar que, às vezes, a gente tem uma visão para aquele que está doente, e muitas vezes aquele que está doente é cuidado por uma pessoa tão idosa quanto, que pode ser um cônjuge, pode ser um irmão, e que Érica traz a questão da transferência e da contratransferência com relação ao médico, né, que atende, a forma como a gente trata. E é importante, Érica, que a gente entenda que o paciente idoso não é seu avô, não é sua avó, não é seu pai, não é sua mãe, porque na hora que você abordar a sexualidade, talvez você não se sinta tão confortável com pai, mãe, avó e avô, como você vai ter que se sentir com o paciente, e muitas vezes perguntar se ele tem relação sexual, se é infiel na relação, né? Se usa camisinha, porque velho pega AIDS também, velho tem vida promíscua também, a gente tem que orientar isso, que você não vai se sentir tão confortável se você fizer a transferência, né? Realmente isso. Mas o que é que a gente precisa perceber? Que essa pessoa, mesmo que a gente tenha um carinho, que ele seja fofo, que a gente tenha uma afetividade, e a gente deve ter, ele é um paciente, você é um médico, você tem que abordar de uma forma objetiva, sem perder a afetividade. Isso é importante, é muito importante, inclusive porque a gente fica mesmo, os meninos que já passaram, quando vão aplicar um mini-mental, eu duvido que eles não tenham ficado assim, ai, vai, acerta, vai, é gelo, leão, planta, vai lá, fica no pensamento para que ele vai 100 menos 7, vai 93, é 93, porque a gente torce e às vezes a gente quer ajudar. E nessa de querer ajudar, às vezes a gente entra na justificativa, não, está esquecido assim, porque não sabe a data, porque não está olhando a folhinha. Aí você vai e informa qual é a data do paciente e ele não retém a informação. Então, não é porque ele não está usando a folhinha, é porque ele não retém essa informação. E, às vezes, nós, como avaliadores, entramos, não, é porque brigou com minha mãe e chegou aqui nervoso, brigou com meu pai. Então, a gente sempre dá uma desculpa. E a gente precisa avaliar o impacto dessas situações que estão trazendo nesse sintoma, nessa situação que o paciente se apresenta, mas também tirar isso, que a gente diz assim, vamos limpar o quadro e ver, depois que a gente limpa, o que é que fica, certo? Dentre as doenças mais frequentes no processo de envelhecimento, nós temos 3, né, no escopo da geriatria, que são as mais estudadas, que são o delírio, as demências e a depressão. Lógico que no momento que eu vou avaliar um paciente para identificar se é um delírio, uma demência ou uma depressão, eu vou fazer um diagnóstico diferencial obrigatório, inclusive porque está nos critérios, que é afastar a esquizofrenia, certo? Ou qualquer outra doença psiquiátrica desse eixo. Então, quando eu tenho um paciente, o que é importante eu entender na história, e às vezes a família não sabe dizer, a instalação desse sintoma, seja ele qualquer, né? É uma alucinação, é uma confusão no discurso, um discurso desconexo, é um esquecimento, é um delírio de perseguição. O que for desse sintoma, nesse escopo cognitivo, e quando a gente fala de cognitivo, a gente avalia a neuropsiquiatria, na verdade, como é que isso começou? Qual foi a instalação? Demência não começa da noite para o dia. Doença de Alzheimer não tem instalação abrupta, gente. A demência que tem instalação abrupta, na maioria das vezes, é a demência vascular. O indivíduo, a gente discutiu um caso assim, a pessoa saiu de casa, se perdeu, ficou 5 dias fora de casa. Quando voltou, foi avaliado, teve um diagnóstico de doença de Alzheimer. Isso 5 anos antes da consulta. Agora que a demência já estava instalada, não vale a pena a gente brigar para dizer se é Alzheimer, se é Lewy, se é Parkinson, o que for, né?
porque já está instalada numa fase mais avançada. Mas é importante que a gente entenda, se um quadro de confusão mental se instala de forma aguda, eu tenho que pensar que isso é um delírio. E delírio é uma das síndromes neuropsiquiátricas mais frequentes na população idosa, que ela é manifestação de alguma outra doença subjacente. E aí eu volto a dizer, as doenças mais frequentes são as infecciosas, a distúrbio hidroeletrolítico, principalmente hiponatremia e drogas. São as 3 causas que a gente vai pensar primeiro quando o paciente chega para a gente em confusão mental aguda. E depois que eu afastei essas possibilidades, aí eu vou pensar em AVC, em infarto, em uremia, em encefalopatia hepática, e vou pensar em doença tireoidiana, eu vou pensar em deficiência de B12, de ácido fólico de forma aguda, vou. Mas as 3 primeiras situações que eu vou pensar são essas que eu estou dizendo. E o delírio, ele pode se apresentar da forma clássica, que é um paciente que acorda de manhã relativamente, e entre aspas, isso, normal, né? Com um discurso coerente. Ao longo do dia, ele vai ficando mais sonolento. No final da manhã, início da tarde, ele está mais sonolento. E no final da tarde, ele começa a ficar agitado, podendo responder de forma agressiva e até chegar a uma reação catastrófica com alteração do sono. Esse seria o delírio com uma flutuação ao longo do dia, que é o delírio clássico. Mas eu posso ter um delírio por droga, que ele é hipoativo o tempo inteiro. Eu posso ter um delírio por hiponatremia, que é um delírio hipoativo. O paciente apaga, parece que está em coma. Eu posso ter um paciente com infecção urinária, respiratória, um erisipela, que são as 3 principais infecções que a gente pensa, que é um paciente que ficou hipoativo, teve rebaixamento de nível de consciência. Mas eu posso ter um delírio por abstinência de drogas, seja ela abstinência de drogas lícitas ou ilícitas, seja medicamento, abstinência de benzodiazepínico, abstinência de álcool ou abstinência de drogas ilícitas, com paciente com agitação, com agressividade, com inquietude, que é um delírio chamado de hiperativo. Certo? E aí, se esse quadro se apresentou de forma aguda, a gente trata ele como delírio ou confusão mental aguda, que são sinônimos, onde o paciente tem, principalmente, o que chama a atenção no delírio é uma alteração de atenção. O paciente, ele não consegue fixar atenção. Eu estou aqui conversando com vocês, se passar a mosca, eu vou para a mosca, e no meio do caminho eu volto e não é mais a mosca, e minha atenção ela está desviada. Tá certo? É o que chama mais atenção, sendo bem redundante, no delírio é o distúrbio de atenção. Quando a gente vai avaliar esse paciente, ele pode ter um discurso desconexo com uma alucinação visual, e essa alucinação, geralmente, que é mais frequente, são bichos ou são pessoas, e aí é um bicho que está andando, que o chão está cheio de formiga, está vendo cachorro, ou tem criança, e essas crianças estão na sala e tem gente ali, então pode ser assim. Ou de um delírio de perseguição, que alguém quer matar, ou um delírio de traição, que a mulher está traindo, que o marido está traindo, um delírio de roubo, que alguém pegou o dinheiro, que alguém pegou uma roupa. A gente pode encontrar qualquer um desses tipos de delírio, né? Um discurso delirante, que a gente, quando tem um discurso delirante, a gente vai abrir um leque de possibilidades, ou o paciente que rebaixa mesmo. Então, em todo paciente que chega para a gente com um relato de um quadro agudo, a gente vai investigar. Não esquecer de obstipação. 10% dos casos de obstipação de fecaloma podem cursar, né, com delírio, e a gente esquecer de fazer um toque retal. Tá certo? Porque não faz parte da minha avaliação. Faz sim. Nesse paciente faz sim. O delírio ele tem uma prevalência aumentada nos pacientes que têm uma alteração cognitiva já pré-existente.
Então, pacientes com demência podem apresentar quadro de delírio. E... Pedro Felipe estava aí também, foi? Pro, ele apareceu só para dizer, ele mandou aqui a mensagem para mim, que você marcou a vida dele, que é muito grato pelas suas mensagens e ensinamentos. Ele apareceu aqui quando soube que você citou ele. Mandei mensagem, ele apareceu rapidinho. Diga a ele que vocês são citados sempre. Quando eu for falar que eu tinha um aluno que queria ser psiquiatra, quase que eu desvirtuei ele para a geriatria. Desvirtuou da forma boa, é Tiago Jesuíno. Gente, não liguem não, que eu vi Tiago antes de Tiago nascer, vi Tiago na barriga da mãe. Então, isso me permite pegar no pé dele de vez em quando. Mas vamos voltar lá. Então, se esse paciente tem uma instalação aguda, eu tenho por obrigação pensar no delírio. O delírio tem um curso, geralmente, de 4 semanas, né? É um delírio que se prolonga. Pode ser que a causa não tenha sido encontrada, mas o delírio ele não se transforma numa demência, que é a confusão mental crônica. O que pode acontecer é um paciente que já tinha uma alteração cognitiva borderline, né, ou não percebida, uma demência em fase inicial, ou que tinha um comprometimento cognitivo leve, que é uma alteração cognitiva sem um impacto na funcionalidade, que esse indivíduo, depois de um delírio, ele manifeste a demência mesmo e não consiga reverter. Essa é uma possibilidade, mas não tem uma cronificação do delírio. O delírio tem uma causa subjacente, que pode ser uma mudança de ambiente, que pode ser a medicação, pode ser que quando a gente reverte, o indivíduo volta ao normal, mas esse indivíduo que voltou ao normal, o delírio, a gente tem que acompanhar de perto, porque ele tem um risco de daqui a 5 anos ele demenciar. Certo? Exatamente porque o que se acha é que esse cérebro que faz o delírio, ele já está alterado e que essa alteração pode ser daqui a alguns anos uma manifestação de uma confusão mental crônica. A gente trata a causa e usa drogas antipsicóticas nas situações onde o paciente tem muito desconforto com o sintoma delirante, né? Que é a alucinação visual, que a maioria das vezes a alucinação auditiva ela é mais característica da esquizofrenia, não é característica nem do delírio, nem da demência. Quando o paciente diz, fulaninho está falando comigo, aí você pergunta, e o que foi que ele disse? Não, ele não disse nada não, mas ele está falando comigo. É a ideia de que está conversando, mas não foi dito nada. Então, é importante que a gente pergunte isso. Certo? Aí, voltando aqui para o delírio, a gente vai acompanhar esses pacientes e identificar. E eu tinha falado, uma outra doença que é muito frequente você ter delírio é o Parkinson também, viu? É uma doença neurológica que a gente tem muitas manifestações psiquiátricas, inclusive com ideias delirantes. Mas eu estava falando da coisa do delírio e fui comentar e não voltei para esse, e agora fugiu de novo porque fui falar do Parkinson, que era, Manuela, assim, do antipsicótico. Ou quando o indivíduo coloca a vida, não é necessariamente o sintoma que é desconfortável, mas ele se coloca em risco. É o paciente que está muito agitado, você bota a grade da cama e ele quer sair da cama e pula a grade, cai e machuca a cabeça. Certo? Ou se emaranha na grade e pode até morrer enforcado na grade. A gente tem que tomar cuidado. Certo? Então, esse é o momento, o tratamento com antipsicótico que a gente faz. O delírio, exceto se for abstinência a álcool, a drogas ilícitas, ele não deve ser tratado com benzodiazepínico. Por quê? Porque o benzodiazepínico pode piorar o quadro confusional, não é droga de escolha. O delírio na fase aguda, a droga de escolha ainda hoje é o haloperidol. E se for um quadro de delírio hiperativo, é haloperidol venoso. Você pode colocar o paciente em ambiente fechado, no UTI, hidratar esse paciente e fazer haloperidol meia ampola a cada meia hora até esse paciente sedar. Lógico que eu posso ter um acúmulo dessa droga e ele levar vários dias apagado. Pode, mas se ele tiver realmente
em delírio com reação catastrófica é uma possibilidade. Aí, Pedro, eu vou fazer... Eu também sou seu fã. Pedro está mandando uma mensagem no meu WhatsApp aqui, Tiago. Então, o que é que acontece, Pedro, quando você traz o papel né, de medicações, que a gente vai falar, a importância de você entender que no idoso existe uma alteração farmacocinética e farmacodinâmica, como você traz, o fato de a gente aumentar a gordura corporal e diminuir a água, e essas drogas benzodiazepínicas e as antipsicóticas, né, elas vão ter uma absorção e uma distribuição diferente que a gente não pode prever na gordura e no músculo. A gente evita dar uma droga intramuscular no paciente idoso, porque a gente não tem certeza. Então, se o paciente está em delírio e em agitação, você opta pela via oral sempre, se ele conseguir tomar, ou se é uma situação de muito risco, você vai fazer venoso, certo? Isso é importante para você ter uma segurança de que vai ser absorvida essa droga no melhor nível possível. Vocês querem perguntar alguma coisa de delírio? Pronto. Eu queria só comentar, geralmente, que essa parte parece que a gente acertou bem, porque as próximas sessões do nosso módulo de psicogeriatria, né, hoje foi a introdução, vão ser de demência e delírio, realmente. Então, estamos aí bem no foco. Sobre isso que a senhora falou, sobre o tratamento, né, a gente queria saber um pouco mais, assim, essa questão do delírio hiperativo e hipoativo, rapidamente, só talvez ressaltar um pouquinho essa questão do delírio hipoativo, os perigos dele na questão do subdiagnóstico. Uma fala que eu lembro muito de você falando no ambulatório, que eu acho que vale a pena a gente resgatar. O que a gente tem que pensar? Primeiro, o que o Tiago traz é que você não dá o diagnóstico. Gente, deixa eu pegar. Antes disso, Tiago, foi importante você trazer... Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. É porque ficou... O telefone deu... Deixa eu virar ele de cabeça para baixo aqui. Eu vejo vocês de cabeça para baixo, mas eu não preciso ficar segurando, porque senão eu não sei falar, que eu falo com a mão. Não sou italiana, não, mas falo com a mão. Um ponto importante que a gente tem visto muito na questão hoje com os cuidados paliativos em voga, é que o paciente chega numa emergência e é idoso, de 80 anos, e está em um delírio hipoativo, e você diz, um paciente de cuidados paliativos, e a família diz, mas até ontem ele estava bem. Mas não tem nada a fazer, nem investiga esse paciente. A gente precisa tomar muito cuidado, e agora no Covid, muitos pacientes que tinham nível de investimento pleno, porque eram idosos, foram tratados como pacientes paliativos, e não se foi feito nada. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado, que existe o cuidado paliativo, a paliação é uma realidade, é um fato, a gente lida com a paliação, não tem geriatra que não lide com paliação, por causa da idade, né, que o idoso está mais próximo da morte, por causa das patologias de característica crônica, com comprometimento cognitivo e funcional, mas o paciente que mudou de padrão subitamente, e pode ser um delírio hipoativo, você tem que procurar tudo. E aí eu volto a dizer, as 3 principais são drogas, e você tem que avaliar a droga, avaliar, e muitos desses, vocês, né, que vão... eu vou dizer vocês da psiquiatria, eu sei que muitos de vocês nem vão fazer psiquiatria, mas assim, a psiquiatria que usa uma associação muito grande de medicações e que podem levar, mas já usa há muito tempo, mas o acúmulo dessas medicações pode levar o paciente a um rebaixamento de nível de consciência, que não seria tão importante num quadro infeccioso se ele não estivesse usando um benzodiazepínico. Então, a primeira coisa, num paciente com hipoatividade, é suspender essas medicações. Né? É buscar no exame físico algum sinal ou algum critério de localização, sim, é fazer um toque retal, é ver a ausculta respiratória, é ver mudança de característica, mas é principalmente suspender drogas psicotrópicas. Mas e se ele agitar? É tudo que eu quero que um paciente que está hipoativo agite. Que aí eu vou reintroduzir, que foi uma coisa que Pedro falou, que a gente disse que menos é mais.
né? Eu vou reintroduzir as medicações, se for necessário, de uma forma gradual, em menores doses, em 1/3 de dose, metade de dose, até atingir uma dose plena. E isso não serve só para as drogas psicotrópicas, para os benzodiazepínicos, para os antipsicóticos, para os antidepressivos. Isso serve para antipertensivo, para hipolipemiante, para hipoglicemiante, para qualquer droga no idoso. Exatamente por as alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas e pelo número de drogas que eles usam, que dá uma maior interação, tá certo? E mais efeitos colaterais. Então, Tiago, no paciente hipoativo, a primeira coisa que você vai fazer, além de ouvir a história clínica, é retirar essas medicações, certo? E evitar medicações que possam, antihistamínicos, a não ser que tenha uma necessidade, né? Drogas que foram iniciadas ou que foram suspensas recentemente também podem ser causa de confusão mental aguda. Eu não sei se aborda o que você queria, Tiago. Abordou sim, Pro, com certeza. Pronto. Eu não vou, se ninguém tiver mais perguntas de delírio, eu não vou me meter, senão eu vou acabar dando aula de delírio e vocês vão perder a próxima sessão. Pode continuar, Pro. A outra doença, né, outro quadro psiquiátrico que a gente lida muito é depressão. E aí a gente vai ter um cuidado, porque, Érica, a gente tem um preconceito, que, como diz meu marido, é um conceito pré-formado, né, pré-estabelecido, não é o preconceito. Existe o preconceito com o idoso, mas é um conceito formado que o velho é triste por causa das perdas, que o velho tem perda de prazer. Se ele tiver tristeza, perda de prazer, perda do interesse, isso é sintoma depressivo, não é velhice, não. Ou a gente acha que a gente quer envelhecer dessa forma? Porque se for para envelhecer dessa forma, é melhor morrer antes. Se para envelhecer doente, triste, demente, para que vai envelhecer, gente? Qual é o sentido disso? A gente quer envelhecer bem. Então, eu considerar que esse idoso, ele é previamente, que os mitos do envelhecimento. O velho é triste, o velho esquece, o velho treme, o velho não enxerga, o velho não escuta, o velho é confuso. Isso é mito do envelhecimento. Tudo isso que a gente está falando aqui é doença. Delírio é doença, demência é doença, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, tudo isso é doença. Não é natural, não é próprio do envelhecimento. São doenças mais prevalentes nessa faixa etária, mas não é obrigatório do envelhecimento, senão seria fisiologia e não patologia. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, do mesmo jeito que a gente compreendeu o delírio, que se ele começa subitamente, a gente tem que compreender que a depressão é uma doença que é tratável. Eu acho que foi Pedro que colocou sobre a prevalência. A prevalência de depressão no velho é muito parecida da prevalência da depressão nas pessoas mais jovens. O problema da depressão é o reconhecimento. É você entender que um paciente idoso, ele pode ter queixas somáticas, e hoje eu disse aos alunos hoje no ambulatório que eu ia contar esse caso para vocês para ilustrar. É um paciente que tem hipertensão, que tem uma queixa de dor torácica e uma queixa de dispneia, tem uma insuficiência cardíaca classe funcional 2, mas ele queixa frequentemente de dispneia, com toda a avaliação respiratória, né, sem DPOC, sem asma, sem nada que leve a isso, a avaliação cardíaca sem nada que leve a dispneia, nem a dor torácica, ele tem toda a investigação, mas ele volta o tempo inteiro com essa queixa e hoje, na hora de responder, a gente utiliza no ambulatório a escala de depressão geriátrica de 4 pontos e ele positivou nos 4 pontos. Aí a aluna depois tinha uma queixa de insônia, uma queixa de isolamento, ficou viúva há 2 anos e ele, né, diz que desde lá que ele veio é um tempo prolongado para luto. O luto é de 15 dias hoje, pelos critérios do DSM-5, mas é uma pessoa que tem filhos, mas não procura os filhos, não tem muitos amigos, vive sozinho, ficou viúva há 2 anos. E eu fui conversar com ele e fui explicar que, apesar dele não ter um quadro de depressão, considerado depressão maior, ele tinha sintomas arrastados que estavam comprometendo a qualidade de vida dele. E expliquei, olha, o senhor veio com queixa de falta de ar, o senhor veio com queixa de dor torácica, o senhor veio cada dia com uma queixa, a gente investigou todas essas queixas,
e não encontramos nada orgânico. Nós não podemos ser irresponsáveis. Uma pessoa de 70 anos, hipertensa, dislipidêmico, que vem com queixa de dor torácica e dispneia, e eu vou afastar a doença coronariana, gente. Com passado de tabagismo, eu vou afastar do DPOC. Eu só posso dizer que esse senhor, ele tem uma tomografia de crânio que afasta tumor cerebral, que afasta um AVC, tem microangiopatia, mas não justifica o quadro. Então, eu tenho que pensar, e que é esse o erro, é o reconhecimento da depressão. Não é o tratamento da depressão, é o reconhecimento. Então, eu preciso ter em mente que esse indivíduo pode estar deprimido. O indivíduo que se boicota o tempo inteiro em tratamentos que ele sabe que são importantes, que a gente estabelece, explica o risco, e ele volta sem tratar diabetes, sem tratar depressão, isso pode ser considerado um suicídio lento. Ele não precisa ter ideação de morte, não. Mas ele pode estar se boicotando o tempo inteiro. No momento que a gente trata a depressão, ou no momento que a gente investiga e se afasta, né, a gente está dando a possibilidade que essa pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Mesmo que ele não tenha um quadro depressivo maior, se ele tem sintomas depressivos arrastados que comprometem a qualidade de vida dele, ele precisa ser abordado. Lógico que a gente vai perguntar se tem uma história de depressão ao longo da vida, né? A gente vai afastar a possibilidade de transtorno bipolar. Às vezes é um paciente que não fazia uma mania, mas tinha uns momentos animadinhos, que curavam um pouco mais, que não chegava a caracterizar como mania, mas que flutuava, nem como quadro depressivo, mas que flutuava no meio melancólico, meio animado, e que pode ser um paciente com distúrbio bipolar não tão importante, não tão significativo, e que está cursando agora na velhice com a depressão, né? A fase depressiva do distúrbio bipolar, pode. Mas eu posso ter também uma depressão sozinha, iniciando nessa faixa etária, mesmo que ele não tenha história familiar, que ele não tenha história ao longo da vida, e a gente vai pensar nisso, certo? Então, no idoso, eu tenho que pensar que eu posso ter uma depressão com sintomas somáticos, eu posso ter uma depressão que Pedro chamou, e a gente chamava muito, Pedro, quando eu comecei a fazer geriatria, a gente usava muito mais o termo pseudodemência, e hoje é chamada depressão com sintomas cognitivos, que é o paciente que chega para a gente com a queixa de esquecimento e que está esquecendo tudo, você faz toda a avaliação cognitiva e esse paciente não tem esquecimento, a família não percebe, mas ele queixa. Lógico que hoje a gente tem o esquecimento subjetivo, que é o paciente que queixa de esquecimento hoje, a gente não identifica nada, e daqui a 3 anos, 5 anos, ele abre um quadro demencial, sim. Certo? Mas eu tenho que pensar que esse paciente, principalmente quando ele relata uma alteração de concentração, né? Ele relata uma perda de prazer, que esse paciente, essas queixas cognitivas podem ser queixas de depressão e não de demência. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração é o paciente fazer sintomas depressivos depois de uma doença aguda. E, às vezes, é o contrário. A gente vai para o outro polo de entrar com antidepressivo no momento de convalescença, que esse indivíduo precisa de um tempo maior, muitas vezes, para convalescer daquela doença, um AVC, uma cirurgia, né? Ou um infarto. Ele precisa de um tempo maior de convalescência e a gente quer que, com 10 dias, ele esteja lépido e fagueiro, sem queixa de fadiga e com o humor preservado. E aí bota o antidepressivo e não dá tempo dele responder. É importante que a gente estabeleça se esse paciente já tinha sintomas depressivos antes daquele evento que está acontecendo agora, agudo, né, que ele está convalescendo. Se ele já tinha sintomas depressivos e não estava tratado e está pior dos sintomas depressivos, aí sim vale a pena a gente entrar com antidepressivo. Mas se ele não tinha, a gente pode esperar um pouco mais e observar e dizer ao paciente e à família que isso pode acontecer e daí a 15 dias ele volta melhor. Tá certo? A gente pode ter também pacientes com sintomas depressivos e um dos sintomas, e às vezes o sintoma mais importante é um sintoma de ansiedade, um sintoma de preocupação excessiva com os filhos, uma preocupação excessiva de que não vai ter dinheiro, que é considerado uma depressão com sintomas ansiosos mais fortes, que a gente vai tratar como depressão e que vai melhorar a ansiedade também, certo?
E podemos ter a depressão tradicional, com tristeza, com perda do prazer, do interesse, alteração do apetite para mais ou para menos, alteração da concentração. Psicomotricidade é um dado que a gente precisa prestar atenção, é um indivíduo que está mais lentificado, ou então que está mais inquieto. Outro dado importante, o paciente pode fazer depressão com sintomas psicóticos. Você trata a depressão e esse paciente melhora dos sintomas psicóticos, muitas vezes sem o uso do antipsicótico, sem um diagnóstico de esquizofrenia de início tardio, certo? Ou sem um quadro de delírio, síndrome de delírio, tá? A gente vai tratar a depressão e vai escolher. A gente tem um impacto na depressão, muitas drogas novas, né? A gente tem muita droga e cada hora a indústria farmacêutica traz uma droga nova. O que é importante a gente levar em consideração? Eu estou tratando, qual é o sintoma depressivo que ele tem? É alteração do sono, é alteração do apetite, está perdendo peso, e a mirtazapina é uma droga que pode ser melhor, porque vai melhorar o sono desse paciente, vai fazer com que ele coma um pouco mais e vai permitir que ele ganhe peso. Então, é essa que eu vou escolher. Não é a droga de primeira escolha, mas se o sintoma que ele tem, a mesma coisa. Paroxetina é um inibidor de recaptação que a gente não usa muito no idoso, porque ele dá uma sedação maior. Mas se é um paciente que tem uma depressão ansiosa, a paroxetina pode ajudar isso. O citalopram pode ajudar. Ao contrário, a fluoxetina e a sertralina, que no início do tratamento pode dar um pouco de ansiedade, pode ser uma droga que não é tão boa, certo? Uma outra coisa que difere a geriatria é que a gente evita a associação de drogas antidepressivas. Tá? Quando é que a gente associa uma droga na depressão? É um paciente que eu estou tratando de depressão, vamos dizer, com inibidor de recaptação, melhora de todos os sintomas, mas não melhora do sono. Eu lanço mão de trazodona, que é um antidepressivo que para os sintomas depressivos tradicionais tem uma ação que deixa a desejar, mas que melhora o sono. Aí eu associo. Ou eu usei um inibidor de recaptação de serotonina para uma sertralina, um citalopram, e o paciente melhora todos os sintomas, mas ainda tem aquele desânimo do início da manhã, apatia, e eu boto uma bupropiona só de manhã, 150 de bupropiona, e dá um up nesse paciente. Ele começa a ficar melhor, mais animado. Então, essas situações eu faço uma associação. Mas eu fazer outros tipos de associação, não. A gente esgota aquele antidepressivo, começando sempre com metade da dose. Se o paciente não faz efeitos colaterais na primeira semana, a gente vai aumentando a dose e vai aumentando a dose até alcançar a dose plena sem efeitos colaterais. A melhor dose terapêutica com menores efeitos colaterais ou sem efeitos colaterais. Isso é fundamental. Se o paciente tem muito sintoma negativo, né, de menos-valia que Pedro trouxe, de anedonia, eu posso entrar com antipsicótico, a quetiapina, ou a lamotrigina, ou a carbamazepina, que é um estabilizador de humor, ou às vezes até com lítio, se eu acho que ele precisa, independente de ser transtorno bipolar. Nas depressões, que tem uma resposta, você melhora de umas queixas e não melhora de outra. Tá certo? Então, eu posso fazer essas associações. Tirando essas situações, a gente não costuma associar antipsicótico no idoso, por causa da potencialização da ação e de muito efeito colateral. Aí eu troco. E a gente não costuma associar antidepressivo. A gente espera 60 dias o paciente usando o antidepressivo, que é quando vai começar a ação. Se com 90 dias ele não tiver resposta, ou eu aumento a dose, ou se eu achar que não vale a pena, eu vou trocar a medicação. Qual é o risco de trocar a medicação? É que você vai ter que esperar de novo 60 a 90 dias para ver se esse paciente responde. Mas isso é para o antidepressivo para qualquer idade, não é só para o velho. Tá certo? O antidepressivo a gente sabe que vai ter um tempo maior. A gente tem um antidepressivo que é maravilhoso em termos de depressão, que é o tricíclico. Mas hoje... A cognição, né, Pro? Sabendo dos riscos de uma droga de ação anticolinérgica
para a cognição é ruim, tá certo? Mas, às vezes, no sistema público, a gente acaba usando. Por quê? Porque é um paciente que tem insônia, é um paciente que tem dor crônica por osteoartrite e faz o ciclo vicioso e não tem dinheiro para comprar, e o posto de saúde dá amitriptilina, que não é o melhor tricíclico para o idoso, porque faz mais hipotensão, faz mais boca seca, faz mais obstipação, o risco do glaucoma é maior. Então, se eu vou escolher um tricíclico, eu escolheria, na verdade, um tetracíclico, que é a nortriptilina. Certo? Mas a nortriptilina, o posto de saúde não dá. Então, a gente ainda lida com isso. E não achem que no consultório isso não é uma realidade também, não, gente. Mesmo nos consultórios privados, essas pessoas pagam plano de saúde, elas compram várias, a conta da farmácia é grande. Então, às vezes, eles pedem para você baratear o custo, você tem que saber lidar com essas drogas. Não necessariamente, né, as drogas mais novas, o escitalopram, a venlafaxina, a desvenlafaxina, todas essas drogas mais novas, que são mais caras, são melhores do que a sertralina, do que o citalopram. Então, a gente tem que pensar nisso. A gente não vai prescrever pela moda, a gente vai prescrever pelo que a gente tem um maior conhecimento da farmacologia, que a gente sabe que o idoso tem menor risco e que a gente tem uma experiência de reconhecer tanto a resposta positiva quanto os efeitos colaterais. Ok? Alguma dúvida até aí? Acho que ficou claro, prof. No paciente que tem uma depressão refratária, existe uma possibilidade de eletroconvulsoterapia com segurança, principalmente naqueles com risco suicidário. Tá? Mas eu não vou entrar nisso, não, porque eu só vou pincelar essas coisas. O transtorno bipolar, ele acontece também no idoso. Ele não é tão infrequente, tão raro como a gente pensava anteriormente. Né? 25% dos pacientes com transtorno bipolar são idosos. Então, isso é muito, é um quarto. Um quarto dessa população. Às vezes, acontece isso. O paciente chega para a gente na fase do sintoma depressivo. E aí, quando a gente entra com antidepressivo, ele vai melhorando, a gente pode precisar associar o antipsicótico. Depois, esse paciente com o antidepressivo, ele pode começar a fazer uma hipomania, uma mania, e aí a gente pode pensar no transtorno bipolar. Tá certo? Então, não é que seja infrequente, não. E a gente vai manejar, né, com lítio, com o antipsicótico, com a quetiapina, com a risperidona, com a lamotrigina, com esses antipsicóticos, no mesmo pensamento. Qual é a comorbidade que esse indivíduo tem? O que eu falei agora do triciclo que o Tiago traz com o déficit cognitivo. É um paciente com Parkinson que está fazendo um distúrbio psicótico dentro da doença do Parkinson, que ele pode fazer, um quadro delirante, mas eu sei que o antipsicótico pode piorar o Parkinson, então qual é o melhor antipsicótico que eu vou escolher aí? Né? Já que a clozapina me dá um risco de eu precisar, né, fazer exame semanalmente, qual é a minha escolha? A quetiapina? A lamotrigina? O que é que eu vou usar nesse paciente? E pasmem vocês, às vezes eles só melhoram com haloperidol. E aí vocês, é o que eu digo para vocês. O livro disse, o artigo disse, mas esqueceu de dizer para o paciente que não era para ele melhorar com aquela droga, porque aquela droga a literatura diz que não é boa. Então, muitas vezes a gente se vê dando antipsicótico de primeira geração, a gente se vê dando benzodiazepínico para o paciente idoso, porque ele não respondeu a mais nada e responde ao benzodiazepínico. Mas a gente, nessa situação, a gente sabe o que está fazendo. Não é a minha primeira escolha, é porque eu realmente não consegui outra opção. A outra situação, e que essa a gente precisa pensar muito, e que às vezes o psiquiatra, a não ser aquele que lida, porque a gente tem na psiquiatria aquele psiquiatra que prefere a parte cognitiva, né, que estuda muito demência. Tem psiquiatra que não, que prefere lidar com outros transtornos, não lida bem com a demência, não lida com o processo de envelhecimento. É o que prefere a criança, o adolescente, o adulto. Mas tem aqueles, a gente tem uma sociedade que é uma sociedade de neuropsiquiatria geriátrica, ou psiconeurogeriatria também é chamada. A Cristiana faz parte, né, prof? Inclusive, Cristiane faz parte. Um dos sócios fundadores foi Rômulo Meira.
Rômulo Meira fez parte da primeira gestão da sociedade. Hoje ele não está mais e a sociedade, né, tomou outro cunho, mas os congressos eram fantásticos porque a gente ia para o congresso e discutia delírio, depressão, demência e Parkinson, e era o congresso inteiro e atualizando sobre isso, certo? Mas na neuropsiquiatria geriátrica, a psiconeurogeriatria, a visão do neurologista, do psiquiatra e do geriatra, elas têm um ponto fugir o termo, estou vendo o gráfico aqui, né? Um ponto de conexão, de interseção, mas veio conexão, de coalescência, como eu pensei, onde a gente vai ter que enxergar esse indivíduo, não só a doença, que é quando vocês perguntam qual é a diferença do neurologista, do psiquiatra e do geriatra tratando a demência, é que nós enxergamos o indivíduo como indivíduo, a funcionalidade, a família, né, a perda social, a perda de lazer, a carga que esse indivíduo vai ter ao longo da vida para essa família. E, às vezes, ele não tem família, vai para uma instituição asilar, é um vizinho, é um amigo da igreja, alguém que se condói e toma conta. Então, a geriatria, ela enxerga a demência de uma forma mais ampla do que só a doença, do que só a perda cognitiva. O que é que essa perda cognitiva está fazendo com essa pessoa? O que é que essa perda cognitiva? Porque eu digo sempre, a perda cognitiva, a gente esquecer, é onde menos problema na demência. Porque o outro que está do lado e que é um esquecido, o filho esquecido, o neto esquecido, mas o paciente que vai tendo a perda dessa percepção do esquecimento é mais fácil de lidar do que aquele paciente que tem distúrbio de sono, que fica acordado o dia inteiro e dorme, fica acordado a noite toda e dorme de dia, enquanto a família vai trabalhar. Como é que eu lido com isso? E aquele paciente que faz alucinação, que faz delírio de perseguição, que faz síndrome do pôr do sol. Eu tenho uma paciente que o marido entrou em casa e ela começou a gritar, os vizinhos foram acudir porque ela disse que tinha uma pessoa estranha dentro de casa, e era o marido. Imagine o impacto disso para o marido e para os filhos. A angústia, o desespero dela precisou ser sedada porque entrou em estado de ansiedade tão importante que precisou ser sedada. Então, a demência as demências, né? A demência é uma síndrome que ela tem um tripé, que é cognição, comprometendo função, e que pode ou não ter um comprometimento comportamental, e que a gente tem que reconhecer esse tripé. A alteração comportamental, ela geralmente se manifesta mais nas fases moderadas e avançadas, mas não impede que o paciente chegue num discurso delirante para a gente e seja uma demência, abrindo um quadro demencial, e aí eu tenho que fazer diagnóstico diferencial com demência de lobo frontal, demência de lobo frontotemporal, que é alteração comportamental, chama mais atenção, mas é um paciente que pode abrir um quadro de alucinação com tremor e é um Lewy, onde a cognição está comprometida, mas não é o ponto fundamental, certo? A principal causa de demência ainda é a doença de Alzheimer. Tá? É responsável por muito mais de 50% das etiologias das demências, mas nós temos um número cada vez maior de demências por corpúsculo de Lewy e demência vascular. Antes, a demência vascular era a segunda causa. Hoje, a gente já tem ela pau a pau com a demência por corpúsculos de Lewy, porque muito provavelmente o Lewy era tratado como Parkinson e não como uma síndrome demencial. E aí, o que é que acontece? É onde o paciente também esquece de ler o livro, porque é quando a gente diz o que é que vai tratar o distúrbio de comportamento da demência, às vezes nada. E é isso que é o mais frustrante, porque a gente hoje no mercado tem os inibidores de acetilcolinesterase para o tratamento da fase inicial intermediária das demências. Tratamento não, manejo dos sintomas, né? Me desculpe, o tratamento é assim, para tratar no sentido de evitar que a progressão seja tão rápida.
e que a proposta é que essas medicações, quando existem sintomas comportamentais, controlem os sintomas comportamentais, e a memantina, né, que pode ser associada aos inibidores da acetilcolinesterase na fase intermediária, e ela é mantida na fase avançada de doença. Até quando o paciente tem uma funcionalidade preservada. Porque quando ele deixa de ter funcionalidade preservada, qual é o sentido da gente... Um paciente que é acamado, qual é o sentido, a não ser que seja um distúrbio comportamental muito importante, que você mantenha a medicação por isso. Mas a gente tem um limite para o uso dessas medicações. E por que o paciente esquece de ler o livro, às vezes? Porque a literatura diz que a gente não deve tratar as alterações comportamentais das demências com os antipsicóticos, inclusive porque eu tenho um aumento de mortalidade súbita. Mas, às vezes, você tem que usar, e tem que usar até doses mais altas, principalmente dos antipsicóticos de segunda geração, a quetiapina, a olanzapina, né? E a quetiapina hoje talvez seja a que a gente mais usa, porque tem menos efeitos colaterais, porque a risperidona, apesar de ser de segunda geração, mas ela ainda tem muitas características dos antipsicóticos de primeira geração. Agora, dá uma sedação boa, às vezes, certo? Então, essa interseção das demências dentro das doenças psiquiátricas, e que muitas vezes, quando a gente tem um paciente com um quadro delirante, a gente tem que pensar no idoso que esse quadro delirante é um delírio, é uma depressão ou uma demência. Certo? Diferente de um paciente jovem com quadro delirante, que a gente pode pensar, né, numa esquizofrenia e que tem um delírio com características um pouco diferentes do que vai ter no idoso. Tem um quadro de alucinação mais auditiva do que visual. Certo? O que mais que vocês querem que eu fale da demência? Eu acho que, por causa do horário já... Eu já ia encerrar mesmo. É isso. Pronto. Então pode ir encerrando. Eu tinha até dúvida, professora, mas era no início, né? E a senhora deu uma verdadeira aula, que aí eu tinha duas dúvidas, que era em relação ao antidepressivo e em relação a efeitos colaterais, a senhora, no decorrer da fala, já sanou, então... Pois é, eu tinha umas 5 duvidazinhas anotadas, você respondeu todas. Parece que foi uma telecinese aí, uma coisa... Tá vendo? É porque eu já conheço os dois, já sei, já estava pensando que vocês iam perguntar isso. Gente, não liguem que eu estou brincando mais com os meninos, não, mas é porque a intimidade é uma coisa. Não, Walter? Walter cortou mais o cabelo um pouquinho, estava maior. Foi, estava maior na época. É uma coisa, Pro, que a gente sente muita falta, né, nesse período de pandemia. Essa coisa, né, da intimidade e tal. Então é muito bom ter uma pessoa que a gente conhece. E os meninos, quando forem te conhecer no ambulatório de geriatria, já vão ter uma referência muito boa. Mas você sabe que eu fui para o 5º ano, né? É sério, Pro? Nós fomos, então... Eles vão atrasar um pouquinho o conhecimento. Na hora que a BED 29 ia entrar com a turma, a gente teve a pandemia, a gente mudou. Mas eu vou ficar muito feliz de encontrar vocês lá de novo. Maravilha, prof. Que ótimo. Para a gente encerrar, só para não dizer que não teve nenhuma pergunta, eu vou fazer uma pergunta de encerramento, que é uma coisa que não está tão relacionada com o tema, mas eu acho que não quer calar. Que é só a questão de como está sendo ser geriatra na pandemia do SARS-CoV, né, que afeta tão gravemente a população idosa, tal, assim, para o lado emocional, assim, de exercer o cuidado geriátrico nesse lado, como a senhora tem lidado, tudo, eu queria ouvir rapidamente um pouquinho sobre essa experiência. É muito difícil para nós, e a gente tem pego muitos pacientes que não tinham história de ansiedade, estão desenvolvendo pelo isolamento social. Então, é difícil. Agora, Pedro até me mandou uma mensagem no começo do ano passado que a gente teve uma perda muito grande dos pacientes, né, lá da instituição com os pacientes moradores, e ali sim foi um momento difícil, porque a gente vivenciou perda de pessoas que a gente já cuidava há anos e anos, né? Então, o impacto no início da pandemia foi muito ruim, porque a gente tinha a ideia que ia perder muita gente, e que ia enfrentar muitos problemas com essas pessoas institucionalizadas, né, e com os próprios pacientes da comunidade,
eu acho que a gente só não tinha ideia que isso fosse se estender a mais de um ano. E para eles está sendo muito difícil, porque eu posso falar por mim. Eu levei, o ano passado, levei de dezembro até julho sem ver meus pais, e quando vi meus pais, vi meu pai, e uma semana depois ele faleceu. Eu vi porque ele adoeceu, não de Covid, mas isso tem acontecido muito comigo, que sou profissional, e eu estou dando um relato da pessoa Manuela, que vivenciou essa perda no momento que não foi Covid dele, mas foi um afastamento, né? Moro no interior e eu via mensalmente, e passei a ver semestralmente, e isso é o que está impactando mais essas pessoas idosas. Não compreender, porque eu não posso sair de casa, não compreender, por mais que compreenda a doença, mas é muito difícil, gente, esse afastamento. Inclusive porque muitos deles relatam que estão se afastando, e se morrerem antes disso acabar, mesmo que não seja Covid, não volte mais a ver a família, a ter a convivência dos grupos, né? Os grupos de convivência, os grupos terapêuticos, eles estão sofrendo muito. Então, não é fácil pelas perdas, não é fácil porque a gente encara profissionais enxergando todo idoso como cuidado paliativo e investimento de paliação, ou seja, então não vou fazer nada, vou investir nos outros. E não é fácil porque a gente faz um vínculo com essas pessoas e a gente acaba perdendo essas pessoas. Então, é um momento muito difícil para as pessoas e para os profissionais, não só o geriatra, mas para os profissionais como um todo. Com certeza, Fran. Muito obrigado pela sua presença, viu? Foi, assim, maravilhoso, não só para eu que já te conhecia, como para toda a Liga. E a gente queria agradecer, reforçar isso. Muito obrigado. E... Obrigada a vocês todos pelo convite. Obrigada. Um prazer estar com vocês. Viu? Um beijo grande. Um prazer para a gente. Beijão. Abraço. Beijo, professora. Tchau, tchau. Até breve. Até. Tá.